para a gente concluir, né, o nosso estudo de limites, então a gente vai abordar o que são limites no infinito, limites infinitos e as expressões determinadas envolvendo esses tipos de limites, tá? Então, bom, primeiro, vou colocar o primeiro, que são os limites no infinito. Bom, quando a gente vai trabalhar com limites no infinito, então a gente vai considerar que x um subconjunto da reta ilimitada. Bom, o que significa ele ser ilimitado, né? Vamos pensar, para eu definir o limite em mais infinito, ele tem que ser ilimitado superiormente, né? Então, se for ilimitado superiormente, então vamos estudar, ou vamos definir, né, o que acontece com a função quando x cresce para infinito, f de x quando x cresce para infinito e, bom, no caso dela ser ilimitada inferiormente, a gente vai estudar o que acontece com a f de x quando x decresce para menos infinito. Então, para isso, eu preciso trabalhar com conjuntos ilimitados, tá? Então, bom, em muitos lugares, né, às vezes até no cálculo 1, por exemplo, a gente trabalha lá, mas a gente já pensa no x como sendo ou a reta toda, ou o intervalinho a infinito, ou menos infinito mais infinito, né, que é a reta toda, ou menos infinito até b, tá? Aqui ainda a gente, do mesmo jeito, a gente trabalha com subconjuntos de L, eventualmente esse x pode ser todo L, tá? Então, bom, então vamos considerar que x é o subconjunto de L é ilimitado superiormente, ou seja, né, e f é uma função de x em L. Bom, vou só dar uma ideia aqui graficamente o que a gente vai definir. Então, se eu tenho aqui, ó, usei xy, né? O que acontece com o gráfico, né? Então, eu dizer que essa minha função tem um limite, digamos, zero, quando x tende a infinito, através do x, né, vai para infinito, é quando o gráfico dessa função se aproxima dessa reta y igual a L. Né? Isso significaria o limite existir quando x vai para infinito, ou mais infinito. Né? Bom, como que a gente diz isso matematicamente? Né? A gente diz isso, ou seja, que o gráfico se aproxima dessa reta, ou seja, os valores da f de x se aproximam de L, se eu pegar um intervalinho aqui, ó, simétrico, contendo L, e a partir de um certo determinado valor, a imagem desses pontos aqui cai em todos os intervalos L menos epsilon, L mais epsilon. Até posso colocar aqui o A de epsilon, que ele depende desse epsilon. Tá? Então, se a partir de um certo índice todos caem aqui dentro, para cada epsilon existe um A de epsilon que vale isso. Tá? Então, vamos escrever isso aqui matematicamente. Então, ó, aqui só assim, né? Então, ó, dizemos
que limite da f de x, eu estou colocando a notação, tá? Quando x tende a infinito ou mais infinito é igual a um valor L, L é um número real, se para cada epsilon maior que zero, existe um A de epsilon, até colocar de epsilon positivo, tal que se o x pertence a x e o x for maior que A de epsilon, tem-se módulo da f de x menos L menor que epsilon. Então, dizer que a minha função tem o limite quando x vai para infinito ou mais infinito, como sendo esse número L, geometricamente significa isso, né? Significa então que o gráfico da minha função para x muito grande se aproxima do gráfico da y igual a constante, né? Bom, o que a gente tem que tomar cuidado é o que significa se aproximar, né? E o que significa para x grande. Se aproximar significa o quê? Eu dou um intervalinho aqui, né? Ou seja, dado epsilon, quando eu escrevo módulo da f de x menos epsilon menor, módulo de f de x menos L menor que epsilon, significa que a f de x tem que estar no intervalo menos epsilon, L menos epsilon, L mais epsilon. Então, eu dou esse intervalo aqui. Então, dado esse intervalo, a partir de um certo índice, a imagem desses pontos tem que cair nesse intervalo. Então, isso está descrito na definição. Tá? Bom, da mesma forma, para menos infinito, né? Vamos fazer aqui o gráfico, ele é semelhante, né? Só que agora eu quero para valores negativos, né? De módulo grande. Então, digamos que eu tenho L, aqui a reta y igual a L, quando x toma valores negativos de módulo muito grande, o gráfico se aproxima da reta y igual a L. Então, bom, dado o epsilon, né, tem um intervalinho, L mais epsilon, L menos epsilon. Então, nesse intervalo, vai existir aqui um certo valor que eu vou chamar de menos A de epsilon, né? Pego A de epsilon positivo. E aí, de forma que, se x está aqui, a imagem dele cai aqui dentro. Qualquer valor de x menor do que esse menos A de epsilon, a imagem cai dentro do intervalo L menos epsilon, L mais epsilon. Tá? Então, bom, tem que colocar aqui o limite da f de x, quando x tende a menos infinito, é igual a L, se para cada epsilon positivo existe um A de epsilon positivo, então esse A vai sempre depender do epsilon, tal que se x pertence a x e x menor que menos A de epsilon, tem-se módulo da f de x menos E menor do que epsilon. Então, bom, ali a gente tem a epsilon vizinhança do ponto. Tá? Bom, é claro que esse limite do infinito... depois, eu vou fazer um exemplo primeiro, bem simples. Depois eu vou fazer uma observação sobre o que acontece em função de sequências. Tá? Então, bom... Primeiro, que a gente sabe, né? Limite quando x tende a infinito de 1 sobre x. Isso aqui é zero? Bom,
Isso aqui é fácil, né? Por quê? Ó, dado epsilon maior que zero, tomando. Então vamos encontrar quem tem que ser o A, né? O A que depende de epsilon. Bom, o que eu vou ter que calcular, né? Antes de eu colocar a demonstração, vamos fazer aqui um rascunho. Para a gente encontrar, né? O rascunho. Então, eu vou ter que ter o quê? Módulo da f de x menos 0 menor que epsilon. Bom, isso aqui é equivalente ao módulo de 1 sobre x menor do que epsilon, ou ainda módulo de x maior que 1 sobre epsilon. Então, bom, quem que tem que ser o meu O de epsilon? Tem que ser isso aqui. Então, isso aqui ocorre, C somente C ocorre de baixo, C somente C ocorre isso aqui. Então, dado epsilon maior que zero, tomando A de epsilon igual a 1 sobre epsilon, tem-se que se x, aqui no meu caso eu estou pensando, meu domínio não está específico, né? Mas como está específico, eu estou pensando em toda a reta, né? Então, aqui posso pensar em x positivo, né? Eu vou pegar maior que esse número positivo. Então, se x maior que A de epsilon, tem-se o quê? Que x é maior que 1 sobre epsilon, ou seja, isso implica o quê? Primeiro, né? Se o x é maior que A de epsilon, e x maior que 1 sobre epsilon, o x ele é positivo, porque o epsilon é um número positivo, 1 sobre epsilon é positivo. E menor do que? Perdão, 1 sobre x, né? Desculpe. 1 sobre x é positivo e menor do que epsilon. Daí, o que vai acontecer? O módulo de 1 sobre x, que é ele mesmo, menos o zero é menor que epsilon. Observa que é exatamente f de x menos zero menor que epsilon. Bom, e no caso negativo, né? No caso negativo, a ideia é a mesma, né? A gente só tem que tomar cuidado na forma de escrever. Ó, da mesma forma, o que a gente tem? A gente tem que o limite, quando x tende a menos infinito, de 1 sobre x também é zero. Bom, por quê? Bom, o A de epsilon é o mesmo, né? O A de epsilon, o dado epsilon, a gente toma o A de epsilon igual a 1 sobre epsilon. Dado epsilon positivo, tomando A de epsilon igual a 1 sobre epsilon, temos que se o x for menor que menos A de epsilon, bom, o que acontece? Temos x negativo agora, né? Ou melhor, 1 sobre x, né? Negativo. Vou colocar aqui, o que significa isso aqui? É menos 1 sobre epsilon, né? Ok. Então, daí, se o x é negativo, 1 sobre x é negativo, né? Então, 1 sobre x, ele vai ser negativo, porém, observa que se eu multiplico aqui, vai ficar o quê? Vai ficar, vou multiplicar por, bom, vamos multiplicar por menos 1, que aí fica tudo positivo. Ó, menos 1, daí, vamos colocar aqui, x é negativo e, vamos colocar outra condição aqui, ó. Se eu passar o epsilon para cá,
não muda o sinal, mas a hora que eu passo o x para cá, troca inverte, né? Então vai ficar y maior que menos 1 sobre x, né? Porque o x é negativo, então o epsilon é positivo, então multiplicar ele para cá, epsilon x fica menor que menos 1. Mas como o x é negativo, a hora que eu divido por ele aqui, inverte a desigualdade, né? Bom, disso aqui, x negativo, isso aqui, esse aqui é positivo, né? Ok? O x é negativo, menos 1 sobre ele, positivo. Logo, o que acontece? Módulo da f de x menos 0, isso aqui é o que? Módulo de 1 sobre x. Nesse caso, como o x é menor que menos a de epsilon, como o x é negativo, isso aqui é menos 1 sobre x, que é menor do que epsilon. Tá? Ou seja, em ambos os casos, esse limite é zero. E aqui, claro, a gente encontrou a de epsilon. Observa que é muito semelhante, né? As fórmulas, mas na hora que a gente vem para a parte negativa, a gente tem que tomar mais cuidado, né? Aqui você tem... Por quê? Porque aqui você trabalha com desigualdades, né? Então, trabalhar com desigualdades envolvendo só números positivos, você pode multiplicar e dividir que não altera a desigualdade. A partir do momento que você vai para números negativos, você tem que tomar cuidado com o que acontece com as desigualdades, né? Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado em relação a isso. Bom, eu não estudei aqui a função, né? Mas a gente sabe um pouquinho da função exponencial, né? Bom, vou colocar aqui o 2, limite de e de x, quando x tende a menos infinito, isso aqui é zero, e o limite quando x tende a infinito, de e de x, isso aqui não existe. Bom, né, aqui a gente precisaria entender um pouquinho, né, do comportamento da função, tá? Então, ó, eu posso até provar, né, que esse aqui é zero, né? Mas vamos ver aqui. Bom, deixa eu só pensar uma coisa que se dá para a gente aplicar direto, né? Não dá. Mas isso aqui eu vou deixar pelo gráfico, porque a gente não trabalha com função exponencial, né? Então eu posso usar determinadas propriedades dela. Mas a gente conhece o gráfico dela. Função de zero, ela no zero valeu, né? Então, bom, à medida que o x está indo para menos infinito, a e elevado a x está indo para zero, né? E à medida que o x está indo para infinito, isso aqui é ilimitado, né? Então, bom, aí a gente consegue já garantir, né, que o limite não existe, tá? Então, ó, por que esse segundo aqui dá infinito, né? Pois e de x é ilimitado quando x tende a infinito. Bom, isso aqui dá para ver, né? A infinito. Bom, por que eu consigo dizer que ela é ilimitada? Bom, vamos pensar aqui, ó. O e, ele é maior que 1, não é? Na verdade, ele é maior que 2, né? A gente já mostrou, já fez a conta do e, né? Quem que é o e? O e é a soma vamos colocar e de x. E de x é x elevado a n sobre n fatorial, né? Então, bom, n de 0 a infinito. Então, o x igual a 1, que é o e,
Isso aqui é 1 sobre n fatorial. 1 sobre n fatorial, isso aqui é o quê? 1 mais 1 mais meio mais 1/6 mais, que é maior que 2, né? Então isso aqui é maior que 2, tá? Então, o que acontece, né? Bom, e elevado a x, como x, com x tendendo a infinito, né? Se x tende a infinito, o que acontece? Bom, eu posso pegar aqui tendendo em naturais, né? X da forma igual a n com n natural. Só para verificar que ela é ilimitada. Então eu tenho que o e elevado a n, isso aqui é maior que e, ou maior não, ele é igual, né? Isso aqui é igual a e vezes e elevado a n menos 1. Bom, isso aqui é maior ou igual que 2 vezes e elevado a n menos 1. Então, bom, eu posso fazer isso aqui para cada n, né? O e vai ser maior que 2, então isso aqui vai ficar maior, até colocando maior é igual, né? Na verdade, maior que 2 elevado a n. E isso aqui é ilimitado. Então, bom, então, e de x, f de x, igual a e de x é ilimitado quando x tende a infinito. Agora, se o limite existisse, teria que ser limitado, né? Agora, vamos ver no zero. Bom, como a gente argumenta no zero? No menos infinito, né? Bom, daria para trabalhar com o 2 elevado a menos n, né? Então, só que se o x for negativo, o que acontece? Bom, ou para cada x negativo, eu posso colocar ele existe um n aqui natural, tá o quê? O x está entre menos n mais 1 e menos n. Tá, dado qualquer número real, ele está sempre entre dois números naturais, né? Então, os reais negativos está sempre entre dois números naturais, entre dois números inteiros, né? Então, aqui eu estou pensando para inteiros. Bom, aí o que acontece? A gente pode tentar usar aquele mesmo tipo de argumento. Então, ó, e elevado, e é maior ou igual que 2, né? Então, e elevado a menos 1 fica menor ou igual que 2 elevado a menos 1, né? Inverte, só passar dividindo cada um dos lados. Bom, aí eu posso usar a potência e elevado a menos n é menor ou igual que 2 elevado a menos n, que é a mesma coisa que 1 sobre 2 elevado a n. Então, bom, para cada x negativo, a gente tem o que? Existe n natural com... Aí eu coloquei ali, né? Perdão. Já vamos pegar aquele ali, né? Daí, eu estou pensando naquele x ali, né? Que eu já escrevi. Para cada x negativo, existe um n natural, tal que está entre menos n mais 1 e menos n. Vamos colocar o igual aqui, né? Porque o x pode ser inteiro. Bom, então, isso implica o quê? Que o e de x, ele vai ser maior. Vou colocar aqui. Vamos só, pera.
isso maior e a menos n, menor ou igual, né? E, na verdade, esse outro lado aqui eu nem preciso, né? Preciso... tá. Não, só basta porque ele tem que ser positivo, né? Positivo. Outro lado eu nem preciso. Isso aqui é menor ou igual que 1 sobre 2 elevado a n. Bom, eu vou fazer o seguinte. Vou colocar entre o outro, por quê, né? N menos n mais 1. Menor ou igual. Por que eu estou fazendo isso, né? Porque com isso, né, x tende a menos infinito, C somente C, o n tende a infinito. Se x tende a menos infinito, bom, esse expoente aqui tem que estar indo para a parte do n aqui tem que estar indo para infinito, né? Certo? Porque o menos aqui ele vai para menos infinito. E vice-versa, né? Se o n também estiver indo para infinito, tanto menos n mais 1 quanto menos n está indo para menos infinito, né? E, portanto, o x que está entre eles também tem que estar indo. E aí o que acontece? Bom, como isso aqui são maiores ou iguais a zero, e o limite desse aqui, né, vai ser zero, isso aqui é fácil de mostrar, então, até a gente pode ver pela sequência, né, que a gente já provou. Então, o que? O limite do que está aqui dentro vai ter que ir para zero também. Então, é uma forma de argumentar aqui com coisas que a gente já conhece. Mas observa que eu estou usando desigualdades, embora eu estou com naturais aqui, comparando, é porque eu consigo sempre, dado qualquer x real, eu consigo colocar ele entre dois inteiros, tá? Então, a gente tem que ficar atento a isso. Bom, o que eu queria falar para vocês, né, de uma observação é que da mesma forma que a gente caracterizou o limite, a existência de limite num ponto por sequências, então, a gente tem também, né, a caracterização de limites infinitos por sequências. Limites no infinito. Tá? Bom, vou colocar só no caso do mais infinito, né? Então, o limite da função f de x, quando x tende a infinito, ao mais infinito, é um valor L, C somente C, para toda a sequência xn em x com xn tendendo a infinito, ou mais infinito, tem-se a f de xn convergindo para L. Então, a ideia é a mesma, né? Então, bom, a minha sequência vai ter que convergir para mais infinito e a imagem dela para L. Qualquer sequência que eu pego que vai para infinito, a imagem dela tem que convergir para L. Tá? Então, a mesma coisa vale para menos infinito. Aí eu vou tomar a sequência aqui tendendo a menos infinito. Tá? Então, a gente tem o mesmo tipo de caracterização por sequência. E por que isso é importante, né? Que aí eu vou usar isso para mais um exemplo. Em geral, a gente usa para mostrar que a função não tem um limite, né? Sequência basicamente para isso, né? Que a gente exibe duas sequências que têm limites diferentes. E aí não existe o limite da função, né, no ponto. Aqui no caso vai ser infinito, tá? Mais infinito ou menos infinito. Então, aqui o 3... Então, se der f de x igual a seno de x, então, afirmação, não existem limite de f de x quando x tende a menos infinito e limite da f de x quando x tende a mais infinito.
Então, para mostrar que esses limites não existem, basta pegar duas sequências que vão, no caso do primeiro, né? Duas sequências que vão para menos infinito, e o limite da f delas, cada uma dá um certo valor. Então, eu vou fazer esse aqui, como a definição está no mais infinito, eu vou fazer para menos infinito. Então, ó, limite de f de x, quando x tende a menos infinito, não existe. Por quê? Então, vamos construir duas sequências que vão para menos infinito e a f delas vão para valores diferentes. Bom, a gente conhece a função seno, né? Por exemplo, seno de 0 é 0, seno de π sobre 2 é 1. Então, vou fazer sequências que respeitem isso. Tá? Essa sequência, eu vou estar calculando em pontos π sobre 2 mais 2kπ, né? Como k é inteiro, isso pode ser negativo. E o outro 0 mais 2kπ. Então, considere as sequências. Bom, vou colocar aqui. Xn igual menos 2nπ, né? Tem que ser que vai para menos infinito. E yn igual a π sobre 2 menos 2nπ. Bom, então as sequências têm esses termos gerais aí. Então, essa caracterização por sequências, ela serve basicamente para duas coisas. Ou para você mostrar que o limite não existe, né, que eu construo duas sequências, ou se eu já sei que o limite existe. Se eu sei que o limite existe, basta pegar qualquer sequência e calcular o limite. Então, se eu tenho, de alguma forma, consigo garantir que um determinado limite ele existe, ou ele existe. Agora, qual é o valor dele? Para encontrar o valor dele, eu posso pegar qualquer sequência que converge por ponto. O valor do limite da f da sequência vai ser o valor limite, se eu já tiver a informação que ele existe. Né? Então, basicamente, a gente usa nessas duas situações. Então, ó, bom, o limite da xn, quando n vai para infinito, é menos infinito. O mesmo, né? Limite da yn. As duas vão para menos infinito quando n vai para infinito. Agora, o limite da f de xn, isso aqui é o limite do seno de menos 2πn, ou nπ. Isso aqui é limite de 0, que dá 0. N tendendo a infinito. E o limite da f de yn, quando n vai para infinito, vai dar o limite, quando n vai para infinito, de seno de π sobre 2 menos 2nπ. Observa que isso aqui é múltiplo de 2π, então no fundo isso é limite do seno de π sobre 2, quando n vai para infinito, porque essa função é periódica de período 2π. Isso aqui é 1. Então a gente pegou duas sequências que vão para menos infinito, porém a f de uma dessas sequências tem limite 0 e a outra tem limite 1. Então, portanto, não existe limite da f de x quando x tende a menos infinito. Então, uma forma de mostrar isso é usando sequências, tá? Facilita bastante. Okay? No outro caso do limite mais infinito, é bem semelhante. Não é só pegar duas sequências. Eu peguei a do menos infinito, por quê? Porque na definição, na equivalência que eu coloquei, eu coloquei para mais infinito. Okay?